Então, quando Samuel estava ali sendo um juiz em Israel, ele envelheceu. Ele era um profeta, um rapaz, um homem, que anunciava as coisas do Senhor naquela época. E naquela época, não existia rei ainda. Tá bom? Então, a gente está nesse contexto, que ele era um juiz que foi levantado, mas que não existia rei. Nunca tinha existido rei na terra de Israel. Até que ele ficou velho. E ele falou assim, olha, eu estou velho, então eu vou instituir os meus filhos para ficar no meu lugar. Mas os filhos dele eram gananciosos, a palavra de Deus fala aí em 1 Samuel 8. Eles aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Aí o povo falou assim, não, a gente não vai querer esse povo aí, não. Não, conversa com Deus e manda vir um rei para a gente. Aí ele falou assim, um rei? Eu não estou acreditando que vocês querem um rei. Deus é o nosso rei. E aí Samuel ficou muito indignado. Eu só vou fazer uma passagem bem rápida, porque eu quero chegar no ponto exato, tá bom? E eu quero que vocês saibam exatamente onde eu estou. Mesmo assim, o Senhor falou assim, se o povo quer um rei, então dá um rei. Vocês já ouviram a irmã Rebeca trazer sobre esse assunto. E aí Deus levantou, qual foi o primeiro rei mesmo? Saul. Então, o primeiro rei foi Saul, tá bom? Aí veio Saul. E aí o povo pede um rei e o Senhor levanta Saul. O Senhor falou assim, olha, não era o que eu queria para vocês. E o Senhor fala para o povo, porque daí, do 1 Samuel 8 em diante, vocês vão ver tudo que o Senhor fala. Vocês querem um rei? Maravilha, eu vou dar um rei. Só que o rei de vocês, que vocês estão pedindo, ele vai pedir isso do povo. Nós não vamos entrar nesse assunto. Mas o Senhor fez claro, ele deixou claramente o que o rei ia exigir do povo. Ótimo. E aí Saul veio. No começo ele era um homem ungido. Ele foi ungido por Deus. Porque foi Deus que instituiu. Né? Ele foi o primeiro rei de Israel. E nessa época ele tinha 30 anos. E ele reinou por 42 anos. E eu também não vou entrar em Samuel, em Saul, desculpa. Eu só quero que vocês entendam que primeiro estava Samuel, depois veio o primeiro rei, Saul, e em seguida, quando Saul ainda estava no poder, como já foi pregado aqui, o Senhor se desagradou de Saul porque ele tinha pecado. E aí o Senhor falou assim, Samuel, vai lá, como vocês já viram aqui na pregação, e unge uma pessoa que eu vou levantar. E essa pessoa foi ungida, que foi quem mesmo? Para se levantar como próximo rei? Davi. Tudo bem aí? Só que teve uma coisa, Davi, ele não foi ungido assim, ó. Eis que te digo, Davi, que você será o próximo profeta, o próximo rei, desculpa, futuramente. Não, foi em secreto. Vocês sabiam disso? Que não foi publicado em jornal. O povo não ficou sabendo. Nada disso. Então ele ficou ali em secreto. Nem ele mesmo sabia por que o profeta estava na casa dele. Ele só ofereceu um holocausto, chamou Davi, ungiu a cabeça e foi embora. Ele não falou nada para ninguém. A palavra de Deus diz isso. Que ele não falou, o profeta Samuel não falou nada. Porque o profeta ainda falou assim, Senhor, como que eu posso ir lá na casa do carinha e ungir? E Saul vai sair, vai me matar. Ele falou assim, não, calma. Deus falou, calma, vai lá, oferece um holocausto, convida as autoridades da cidade, e aí vocês oferecem juntos. E foi exatamente o que ele fez. Chegou lá na casa, ofereceu o sacrifício, né, a oferta do holocausto, ungiu Davi e foi embora. Ninguém ficou sabendo que tinha um rei, que poderia ter um outro rei. Saul continuou no governo. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Nós estamos aí no mês da mocidade, já quase finalizando. A gente já está na última parte aí do mês da mocidade.
Mas quem foi esse menino Davi? Por que que ele é tão olhado diferente? Por que que os olhos do Senhor olhavam para ele de um jeito diferente? Por que que a gente vê que ele era segundo o coração de Deus, sendo que ele fez tanta coisa errada? A gente também faz coisa errada. E será que a gente se posiciona como Davi se posicionava? Será que é essa a nossa diferença do coração, que é por isso que a gente não tem? E Davi tinha, toda hora eu pergunto isso para o Senhor, sabia, Fabinho? Toda hora. Eu fico pensando, Senhor, será que era porque ele era homem e eu sou mulher? Não é. Será que é porque eu sou assim, eu sou muito questionadora com as coisas da Bíblia? Não com vocês, tá bom? Com Deus. Eu questiono muito o Senhor. Senhor, por que o Senhor amava mais Davi? Será que o Senhor ama mais Davi do que o Senhor me ama? O Senhor ama a gente igual? Por que que o Senhor tem um coração e o coração dele era melhor que o meu? Aonde é que eu estou errando? Sempre eu faço esse questionamento. Porque vieram outros homens e o Senhor não falou dos outros homens, mas ele falava de Davi até para as outras pessoas. Até para o próprio filho de Davi, que era Salomão, o Senhor falava de Davi, olha, sabe seu pai não foi igual a você. Seu pai foi muito melhor que você. Olha que incrível. E aí, eu estava estudando e eu só peguei pequenas partes, irmãos, pequenas, porque a palavra do Senhor, como o pastor Marcos falou, a gente passa pelo texto e a gente, naquele dia, é revelada alguma coisa para a gente. E foi isso que o Senhor tocou muito no meu coração. O primeiro ponto que eu queria falar sobre a vida de Davi é onde foi exatamente que Saul conheceu Davi. Em que momento? Agora sim, eu queria que o Vitor colocasse na tela para a gente 1 Samuel 16:13. Pode ser na NVI? Porque essa versão que eu tenho aqui, essa aqui, você também tem? Eu gosto dessa, se você tiver. Essa é aquela que você me deu. Ah, é essa mesmo? Olha só o que diz assim. Olha o que diz. 1 Samuel 16:13. Como chama essa versão mesmo? NTLH. Eu gosto dessa versão e nós vamos ler nela, que ela dá um melhor entendimento. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu a Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele, e Samuel voltou para Ramá, só para a gente confirmar exatamente o que Deus tinha feito. Aí mais na frente, 1 Samuel 17:33, por favor, Vi. Diz assim, que é a parte que eu quero. Olha só onde foi que o rei Saul conheceu Davi. Mas Saul respondeu: você não pode lutar com esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Mas na minha versão está diferente. Então, acho que não é a mesma que a gente está. Eu quero ler na minha versão. 1 Samuel. Espera aí que eu vou achar. Tá? Minha Bíblia é diferente, por isso que eu queria que vocês tivessem no telão. Mas como não tem. 17. Esse é o mal da minha Bíblia, gente, mas calma. Achei. 17:33. Diz assim: Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a juventude. Espera aí, olha só. Saul fala: você é apenas um rapaz. Mas esse cara, ele é um guerreiro desde a juventude. Ué, então qual é a diferença? Se um foi jovem, o outro é jovem. Qual é a diferença que tinha de Davi querer lutar com aquele gigante? Porque foi nesse momento que Saul conheceu Davi. Na hora da luta. Lá que Davi chega bem pequenininho, que vocês dançam toda hora aqui na frente, que a mocidade fala toda hora de Davi, que ele chega e fala assim: o que está acontecendo aqui? Aí um dos soldados fala: tem um gigante aí que está afrontando todo o nosso povo. Aí ele fala: sério? Não, eu vou lutar com ele. Aí o rei fala:
você tão pequenininho, como é que você pode lutar com esse gigante? Né? Aí ele era jovem, tá? Vocês viram aí que na versão que o Vitor colocou, fala rapazinho. Na minha, fala jovem. Rapaz. Porque qual era a habilidade que esse soldado tinha, além dele ser gigante? Porque não é só por ser gigante que ele poderia matar todo mundo. Ele tinha habilidades, ele era um cara habilidoso de guerra. Ele conhecia as coisas do mundo. Ele conhecia como pegar uma espada e matar todo mundo. Ele sabia o que ele precisava fazer, mesmo que não fosse por uma espada. Mas Davi não conhecia essas coisas. Só que Davi, ele dá uma resposta. E a resposta de Davi é a seguinte. Pode pôr, Vi? Continua. No próximo. Davi, porém, insistiu. Tomo conta das ovelhas do meu pai, quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho. Vou atrás dele com um cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com um cajado até ele morrer. Pode continuar. Fiz isso com o leão e o urso, farei o mesmo com o filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. Ele só tinha um foco. Se o cara está desafiando as coisas do Senhor, então eu vou para cima dele. O foco dele não era ser forte, ser totalmente habilidoso. Ele tinha algo que a gente muitas vezes esquece. Se é contra Deus, é contra mim. Esse era o foco de Davi. Ele não tinha outra visão. Espera aí, se está contra a palavra, está contra mim. Se está contra os princípios, está contra mim. Se ele é contra alguma coisa que o meu Deus instituiu que é bom, então está contra mim. E a gente se esqueceu disso. Totalmente. Dá para ver que nós nos esquecemos disso no nosso dia a dia. Essa eu não estou falando que ela é a total, mas ela é uma grande diferença da vida de Davi para a nossa. Né? Nós não somos dessa maneira. A gente demora para cair a ficha. Ah, é mesmo, né? Na palavra não diz isso. Ah, é mesmo, né? Foi Deus que instituiu assim. Ou a gente nem lembra. Nem lembramos. Mas Davi não. E no próximo versículo, você pode colocar aqui, é o próximo, Vi? Diz assim, e disse ainda, o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu e ele foi lá lutar com o gigante. Ele fala assim, olha, até quando eu lutava lá com o urso, até quando eu cuidava das ovelhas, eu só tinha um único Deus, que é o Senhor. Era Ele que me ajudava a levantar de manhã. Era Ele que me ajudava a ir até as ovelhas. Era Ele que me ajudava a fazer tudo o que eu precisava. Se Ele me ajudava lá, então Ele vai continuar me ajudando aqui. Aí, irmãos, tem uma parte, é mais para frente um pouquinho, no versículo 45, que ele diz assim, quando ele pega, ele se veste. Aí aquela armadura fica toda desengonçada, que vocês sabem. Aí ele tira tudo. Ele pega as pedrinhas, tipo um estilingue da nossa época, né? E ele diz assim, você, gigante, vem a mim como uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Olha a nossa diferença. Nós estamos, por exemplo, vou dar um exemplo à mocidade. Vocês estão dentro da sala de aula. E aí o professor diz assim, olha, a partir de hoje, essa falta de respeito que você tem contra
o seu irmão, aí o seu amigo, o seu companheiro de classe, você que não respeita o homossexual, você que não respeita tudo que está sendo imposto. Você é um, como que eles falam muito? Na faculdade tem um nome? Um homofóbico. Ô, pera. Deixa eu ver o que o meu Deus está falando sobre isso. Você já parou para pensar? O que Deus está falando sobre isso? Você já parou para pensar de uma coisa bem mais simples? Vamos lá para o mais simples, antes de surgir toda essa história que está nas redes sociais. Por exemplo, eu arrumo um namorado. Ô pastor, hoje eu estou num culto de mocidade, eu vou falar algumas coisas, depois o senhor pode me repreender se precisar. Eu arrumo um namorado e eu fico com o meu namorado. Eu me deito com ele. Isso é muito mais simples na sociedade. Hoje de manhã a gente falou isso, da sociedade líquida. Né? Eu me amoldo, o Fabinho, ele fez um exemplo aqui, irmãos, que, nossa, eu amei. Eu amei o exemplo que ele deu hoje de manhã, que foi, por exemplo, a água, se você colocar nesse pote, ela fica que formato? Desse, do pote. Né? Se você colocar a água aqui, ela vai ficar desse formato. Se você colocar a água nesse formato aqui nesse copo, ela vai ficar desse formato. Nós não somos assim. Não é a gente que tem que se moldar ao que eles estão colocando, ao que eles estão impondo. O pote representa a sociedade. Mas os padrões de Deus não cabem aqui. Porque ele não é líquido. Ele é um padrão só. A palavra do Senhor, ela não muda. Ela é imutável, irmãos. Independente do ano que nós estamos vivendo, 2023. Eu lembro sempre dessa... Toda vez que eu falo disso, eu lembro do Vitor. Que ele fala assim, quem em 2023 faz uma ligação de telefone? Algumas coisas, ele sempre fala, ô mãe, quem em 2023 usa caneta? Né? Muito, sou eu, gente. Então, mas quem em 2023 ainda usa a palavra de Deus? É nós mesmos. Nós usamos a palavra de Deus ainda em 2023, meus irmãos, porque nós não estamos aqui para se moldar a ninguém e a nada, a nenhuma lei. A nossa lei está aqui. A palavra de Deus diz assim que nós temos que meditar nela de dia e de noite. Ela é o nosso padrão. Era assim que Davi via. E assim é uma das diferenças entre nós e Davi. A gente tenta, mesmo que a gente é firme, a gente tenta dar um jeitinho para ficar bonitinho na fita. Um jeitinho assim, meio especial. Mas nós não podemos ficar bonitinho. Nós somos o patinho feio mesmo da história. Nós somos a classe discriminada de verdade. E você tem que ficar feliz, porque Paulo, ele falava, eu sou feliz por estar sendo perseguido. Eu sou feliz por ter o privilégio de ser perseguido. Irmãos, o que nós estamos vendo é só o começo do que está acontecendo na nossa sociedade e o que vai acontecer com a gente. A irmã Cláudia está ali balançando a cabeça, é só o começo. Então, Davi, ele, em nome de Jesus, ele tentava resolver o que ele precisava resolver. E eu espero que a partir de hoje, você jovem, quando vier qualquer dificuldade à sua frente, qualquer que seja, você pense, eu não sou pertencente a esse modelo. O meu modelo está na palavra do Senhor.
O meu modelo é a palavra de Deus. Eu não pertenço a absolutamente nenhum molde pré-estabelecido. Foi o meu Senhor que me fez e Ele estabeleceu. O segundo ponto que eu gostaria de levantar, ainda em Samuel 18, se você puder colocar aí, 5. Ele foi instituído rei, ninguém sabia, Saul governava ainda. E a partir desse dia que ele matou o gigante e ele foi para a batalha, ele trouxe a cabeça ali de Golias, né? E entregou para Saul. A partir desse dia aconteceu algo muito difícil. Olha só, Davi cumpria, 1 Samuel 18:5. Davi cumpria com êxito todas as missões de que Saul encarregava. Então Saul lhe deu uma posição de comando no exército. No exército, o que agradou tanto o povo como os oficiais de Saul. Quando o exército israelita regressou vitorioso, depois que Davi matou o gigante filisteu, mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Saul, cantavam e dançavam de alegria com tamborins e símbolos. Esta era a canção. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Só até aí. A partir desse dia, a inveja tomou conta do coração de Saul. E Saul falou assim: como? Canta de novo que eu não estou ouvindo direito. Tipo, foi isso, né, Joyce? Peraí, fala de novo aí o que vocês estão cantando que eu não estou ouvindo direito. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares, quer dizer que ele é melhor do que eu? A partir desse dia, uma inveja tomou conta do coração de Saul. Só que Davi, eu não vou entrar no que Saul fez. Davi. Gente, põe o próximo versículo. Do que você parou, por favor. Você lembra onde você estava? No dia seguinte, um espírito maligno enviado por Deus se apoderou de Saul. Ele começou a delirar em sua casa como se fosse louco. Davi tocava a harpa como fazia todos os dias, mas Saul tinha uma lança na mão. Vai vir. E de repente atirou contra Davi com a intenção de encravá-lo na parede. Davi, porém, escapou 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, pois o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. A partir deste momento, o que estava em Saul passou para Davi, que era o Espírito Santo. Era a presença de Deus, que para nosso entendimento é o Espírito Santo. A presença de Deus que estava em Saul saiu e foi para Davi. E a partir daquele dia, tudo que ele pegava na mão para fazer, ele fazia com a maior excelência. Tudo. Ele era tão cheio da presença de Deus, que mesmo com todas as intenções más que Saul tinha, porque ali ele tentou atirar a lança. Gente, eu quero que vocês entrem no que a história está escrevendo, tá? Então, Saul estava lá e Davi ali. Ele pega uma lança cheio de demônio que ele estava, que o espírito maligno estava sobre ele, e atira sobre Davi para tentar matar. E não foi uma vez, e não foi 2. Aqui diz que foi 2, mas depois ainda teve outras oportunidades. E mesmo assim, Davi, ele continuou fiel ao Senhor. Tudo que ele pegava na mão para fazer, ele fazia com muito propósito. Nós precisamos também, porque aqui diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Assim como Pedro. Vocês lembram daquela passagem que Pedro nega Cristo 3 vezes? Eu não sei se você já ouviu falar. Eu acredito que a maioria sim. Então, Pedro negou a Cristo, depois negou de novo, depois negou de novo, depois se entristeceu. Eu imagino se fosse, se fosse eu não sei o que tinha acontecido comigo. Eu ia chorar todos os dias da minha vida. Só que aí até que Cristo volta. Ele ressuscita. E depois que ele ressuscita, Pedro
tem a oportunidade de se encontrar com Cristo novamente. E nessa oportunidade que ele tem de se encontrar com Cristo, ele vê que Cristo perdoou. Só que mesmo assim ele ainda continua sendo o mesmo homem. E aí Cristo vai para o céu. Depois disso, em Atos 2, diz que eles estavam orando. E que depois daquela oração, aquele povo que estava orando foi cheio do Espírito Santo. Quando isso, gente, é na mesma hora. Quando Pedro é cheio do Espírito Santo, as pessoas começam a falar, esse povo tá bêbado, deve estar tudo meio estranho. Aí não sei o que eles estão falando, não. Pedro pega, eu fico imaginando que é um microfone, mas não tinha microfone. Mas ele assume um lugar onde dá para todo mundo ouvir e ele fala assim, gente, o que vocês estão vendo aqui foi uma promessa que era para a gente ficar aqui até que o Espírito Santo de Deus pudesse nos atingir, pudesse nos alcançar. E a partir daquele dia, tanto que vocês veem que a primeira pregação de Pedro é naquele dia, assim, aquela pregação eloquente. E quantas almas ali se renderam aos pés de Jesus. A mesma coisa é a gente. Se você ainda não é cheio do Espírito Santo, se você crê que ainda está faltando alguma coisa, porque a gente sabe, tá? A gente sabe quando a gente está vazio. A gente sabe quando a gente está transbordando. A gente sabe quando nós estamos longe do Senhor e quando nós estamos perto do Senhor. É super nítido, dá para saber. Então, se você acha que ainda está faltando algo na sua vida espiritual, que a sua vida espiritual ela é tipo morna. Sabe o que é morno? Pega o café e toma. Morno. Que é a melhor coisa de se provar morno. Eu acho que não tem coisa pior. Tem, Sabrina, coisa pior? Não tem. Que o café. Se você tomar o café morno, você vai saber o que o Senhor fala dos mornos. Que dá ânsia, repugnação, dá vontade de vomitar. E é isso que ele fala. Os mornos eu vou vomitar da minha boca. Nós não podemos ser mornos, irmãos. Não podemos. E eu não estou falando no falar em língua somente. Eu estou falando de você se posicionar como crente, de você uma pessoa cheia do Espírito Santo, a ponto dos seus pastores estar viajando e você assumir um compromisso com a sua igreja, porque aqui quem comanda não são pastores, mas é o Senhor dos exércitos, é Jesus. Então nós temos que pensar, pera, eu tenho um compromisso com Jesus. O meu maior compromisso, topo dele, é com o meu Cristo, aquele que deu a vida por mim, porque eu não dei a vida por ninguém. Mas o meu Senhor, ele deu por nós. Então, o seu foco é ser cheio do Espírito Santo, para que você possa, como diz a nossa mocidade, cumprir o ID. Gente, se você não está cheio do Espírito Santo, você não consegue falar de Jesus. Se você não está cheio do Espírito Santo, quando você começa a limpar a igreja, a limpar as cadeiras, você começa a murmurar. Mas eu não acredito que todo dia eu tenho que fazer isso, é todo domingo. Mas é só comigo, eu nunca vi. A gente começa a murmurar, pode ver. Quando nós não estamos cheios do Espírito Santo, nós começamos a ver erro em um monte de lugar. Eu já começo mais não gostar da Joyce, já vejo o erro no pastor, já não estou mais falando com o irmão Julian, aí eu já não gosto mais nem que as crianças, não gosto de nada. Quando você está vazio, você não dá lugar aos olhos espirituais, a sua vida ela modifica, então você começa a prestar atenção. Quando você não quiser vir para a igreja, quando você estiver começando já dentro de casa, ficar de mal da mãe, fica de mal do pai, que é a primeira coisa. Você acha que começa aqui dentro? Começa dentro da sua casa. Começa a engasgar com pai e mãe, sabe? Fica meio estranho dentro de casa. Opa, o Espírito Santo. Peraí, já estou ficando frio. Se fosse Jesus, ele não faria isso. Jesus desobedecer pai e mãe, sendo que é um dos
primeiros mandamentos dele com promessa. Como é que ele vai desobedecer? Se ele mesmo colocou esse mandamento com promessa. Não. Honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias sejam prolongados na terra. Se você está desonrando, e eu não estou falando só de adolescente, eu estou falando de homem velho, mulher velha. Eu já começo por mim. Porque a minha mãe, outro dia a irmã Cida até falou aqui, que a mãe dela tá ficando já diferentinha, tipo assim, desobediente, sabe quando ela tá invertendo meio os papel? Agora a gente passa a ser mais mãe e eles mais filhos. Mesmo assim, a minha mãe tá ficando desse jeito. Tem dia que hoje, mãe, que isso? Né? Mas ela continua sendo minha mãe. Se ela falar assim, eu quero assim, tá bom. Porque ela continua sendo a minha mãe. E se eu atropelar a minha mãe, é porque está faltando ali Cristo na minha vida. Irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E Davi, ele era cheio. Para mim, eu já falei tudo isso, é isso que eu tenho ainda. Ele está crescendo? Sangue de Cristo tem poder, parece que a gente não falou nada. Vamos para o tópico 3. Às vezes e muitas vezes aparecem oportunidades na nossa vida. Olha só, Davi, ele começou a ser totalmente perseguido pelo rei Saul. Mas irmãos, Saul, toda a oportunidade que tinha, queria matar Davi a todo custo e a qualquer preço. Mas teve um dia, que nós vamos ler um pedacinho, 1 Samuel 24, 1. Coloca para mim, Vi. Olha o que aconteceu. Depois que Saul voltou da luta contra os filisteus, ele foi informado de que Davi tinha ido para o deserto de En-Gedi. Então, Saul escolheu 3.000, irmãos, 3.000 soldados para perseguir uma pessoa, Davi. E foi à procura de Davi e seus homens perto das rochas onde viviam cobras selvagens. No lugar onde a estrada passava por alguns currais, Saul entrou numa caverna para fazer suas necessidades. Vamos parar aí. Davi tinha se escondido de Saul, porque na batalha ele poderia matar Saul, mas ele não queria que isso acontecesse. Então ele se escondeu. E tem uma história por detrás disso que nós não vamos percorrer lá hoje. Só que daí eles estavam escondidos quando Saul entrou na caverna para fazer número 1, número 2, seja lá o que for que ele foi fazer ali dentro, porque foi para fazer as necessidades. Aliviar o ventre. Aconteceu, porém, porque lá não tinha banheiro, né, gente? Caverna, deserto, no meio do mato. Aconteceu, porém, que Davi e os seus homens estavam escondidos no fundo dessa mesma caverna. Então, imagina, vocês são os homens. Fabinho aqui é Davi e eu sou Saul. Aí eu venho, entro na caverna e vocês estão aí. Tudo assim, ó. Aí eu venho, entro, faço a minha necessidade, mas olha o que era tão escuro, eu fico imaginando, olha o que aconteceu. É sua oportunidade, disseram os homens de Davi para ele. Hoje o Senhor lhe diz, certamente entregarei o inimigo em suas mãos, para que faça com ele o que quiser. Então, com todo cuidado, estava aqui, fazendo as necessidades. Davi se aproximou e cortou um pedacinho da orla do rei, do manto do rei. Então tá aqui o manto, o rei lá fazendo a necessidade, Davi veio, cortou um pedacinho. Só que, olha o que aconteceu. Sua consciência, porém, começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do manto do rei Saul. Por isso, disse a seus homens, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, o ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Só até aí. Olha o temor desse rapaz.
Olha o temor de Davi, ele estava sendo perseguido, atacado, ele era afrontado. Ele foi, cortou um pedacinho, né? Na hora que ele cortou, o Espírito Santo imediatamente falou com ele. Você viu o que ele fala naquele volta aí. Ele ficou com sua consciência. O que é consciência? Quem fala na nossa consciência? O Espírito Santo. Começou a perturbá-lo por ter cortado a borda. Ei, por que você fez isso? Acabou o temor. Esse homem aí, foi eu que instituí. Você vai matar mesmo ele? Só que antes, parecia uma grande oportunidade. As pessoas falaram assim: foi hoje que o Senhor deu Saul na tua mão. Pega ele e faz o que você quiser com ele. Muitas vezes, irmãos, aparecem oportunidades que parece a mais certa de todas. Davi poderia ter terminado ali tudo. Ele não precisava sofrer mais do que ele sofreu. E depois desse acontecimento, ele sofreu muito. Muito. Ele ainda foi muito tempo perseguido. Ele poderia ter terminado com tudo. Só que esse homem que estava no poder, tinha um poder acima dele, que é Jesus. E aí a gente volta na primeira lição. Davi, o alvo, o centro dele era Jesus Cristo. Era o Senhor, não Jesus, porque naquela época ele não conhecia, mas era Deus. E ele amava tanto Deus, ele tinha tanto temor pelo Senhor, que ele falou assim: não, eu não posso fazer isso, que vai contra o que o Senhor instituiu. E o seu temor? Como é que ele está nessa noite? Será que nós estamos temendo realmente o Senhor? E eu não estou falando de medo. Eu estou falando de temor. De respeito total. Mais para frente, em 2 Samuel 1:1, é o meu último ponto. E a gente já está quase acabando. Davi honrou todas as vezes as ordens do Senhor. O temor que Davi tinha por algo ou por alguém instituído por Deus era muito grande, irmãos. Mas olha o que aconteceu em 2 Samuel 1:1. Depois da morte de Saul, que ele foi informado, que nós vamos ler agora, Saul morreu. Não foi pelas mãos de Davi, porque a história continua e eu tive que pular muita coisa. E até que Saul morreu. E olha o que aconteceu. Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas e passou 2 dias em Zizacli. No 3º dia apareceu um homem do exército de Saul. Ele havia rasgado as roupas, colocado terra sobre a cabeça, e ao chegar, curvou-se diante de Davi com o rosto no chão. De onde você vem? Perguntou Davi. O homem respondeu: escapei do acampamento israelita. O que aconteceu? Disse Davi. Conta-me, como foi a batalha? Todo o nosso exército fugiu do conflito, disse o homem. Muitos morreram, e Saul e seu filho Jonatas também estão mortos. Como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? Perguntou Davi. O homem respondeu: aconteceu de eu chegar ao monte Gilboa e ver Saul apoiado na lança, enquanto carros de guerra e cavaleiros inimigos se aproximavam dele. Quando ele se virou e me viu, gritou para que me aproximasse dele. Aqui estou, Senhor, eu lhe disse. Ele perguntou: quem é você? E eu respondi: sou a amalequita. Então ele me suplicou: venha cá e mate-me, pois a dor é terrível e quero morrer. Olha só, o cara estava lá na guerra. A lança estava sobre Saul. Ele já tinha sido ferido, é igual aqueles filmes, né? Ele já tinha sido ferido e ele estava quase morrendo. Mas ele não estava morto. Ele não estava morto. E aí ele apoiado, né, ali, agonizando, querendo morrer.
esse rapaz aparece e aí Saul fala assim: termina aqui de me matar. Por favor, termina de me matar que eu estou sofrendo. E o cara termina de matar ele. Aí Davi, irmãos, chora muito. Tem todo, a continuação é essa. Davi chora muito. Passa aí, Vi. Eu vou pular. Pode pôr. Onde a gente parou. Então, isso, passa, que eu já expliquei. Quando ouviram a notícia, Davi e seus homens rasgaram as vestes. Lamentaram, choraram, jejuaram o dia todo por Saul e seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor, pela nação de Israel, pois naquele dia muitos haviam morrido. Gente, esse homem havia sido perseguido há muito tempo. Ele chora, ele lamenta. E ele fala assim: você é um maldito. Para o cara que veio trazer a notícia. Você é um maldito porque você terminou de matar o ungido de Deus. Como você se atreveu a matar o rei? Pode matar ele. E aí ele é morto. O cara que veio trazer as notícias. De tanto zelo que Davi tinha pelas coisas do Senhor. Só que daí Davi, em seguida, faz uma música. Ele compõe uma música. Então, olha lá, 2 Samuel 1,17. Davi entoou uma canção fúnebre para Saul e Jonathan. Só põe o comecinho da música. Acho que já é o próximo. Olha o começo da música. 2 Samuel 1,19. Seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os montes. Como caíram os valentes. Ele coloca que o esplendor, aquilo que Deus tinha levantado, morreu, acabou. Ele não sabia que ele seria o próximo rei da nação, porque foi coberto aquela unção lá do começo que todo mundo fala ali, que Deus ungiu Davi como rei. Ele ungiu, mas ele não falou para ninguém que era sobre esse assunto. Nem o próprio Davi sabia. E esse menino, que foi se tornando um homem, ele tinha o Senhor acima de todas as coisas. A ordem, os mandamentos, a palavra, tudo que estava escrito era estava acima de qualquer coisa, de qualquer perseguição, de qualquer afronta. E é isso que eu queria trazer para você hoje. Essa palavra que falou tanto comigo. Como que um menino, ele conseguiu ter tudo acima de todo o sofrimento dele. É esse coração que nós precisamos pedir para o Senhor. Porque senão, irmãos, nós vamos nos embaraçar com as coisas desse mundo. E a gente vai cair. E no fim, quando as coisas já estavam resolvidas, Davi já estava no trono. Davi já estava reinando como rei. Ele descobriu que ele precisava fazer uma coisa muito importante, que era trazer a arca, que um dia foi roubada de Israel. Sabe aquela arca do Senhor? Ele precisava trazer de volta, porque ele sabia a importância que tinha a presença de Deus. Davi sabia dessa importância, e ele disse: nós vamos trazer a arca. Vi, eu estou pulando, mas eu não vou falar como a arca foi roubada. Se você quiser, está em 1 Samuel 2. Depois você dá uma olhadinha. Quando Samuel ainda era um menino, a arca foi roubada nesse período. E agora que Davi assume o trono, ele fala: opa, tenho que trazer a arca de volta. Porque é isso que a gente precisa. A gente precisa da presença de Deus no nosso meio. E ele vai buscar a arca. Só que quando eles estão trazendo, acontece um acidente. Eles estão trazendo de uma forma errada. E aí a pessoa que está trazendo morre. Porque o boi lá passa tipo num buraco. E aí desequilibra e ele toca para segurar, para não deixar cair. E ele morre, essa pessoa. Porque não podia
não podia encostar na arca. E aí Davi fica muito triste, muito. E ele deixa a arca durante 3 meses na casa de uma certa pessoa. Depois de 3 meses, ele soube que a arca estava abençoando muito essa família. E ele fala, eu quero trazer de volta. Vamos lá pegar essa arca. Só que agora vai ser de um jeito diferente. Passa aí para mim, 2 Samuel 6. A partir, acho que lá para o 3, mais ou menos. Puseram a arca de Deus. Não, mais para frente um pouquinho. Põe no 4. Mais para frente um pouquinho. Quando chegaram a ele, aí ele tropeçou, viu? E a mão foi segurar. Aí mais para frente, ele morreu. E continua. Mais um pouquinho. Davi teve medo do Senhor e perguntou, como poderia levar a arca do Senhor? E aqui, irmãos, deixa aí, Vi, não tira não. Ele muda a sua forma de adorar. Ele muda a sua estratégia, porque a primeira não deu certo. E olha só o que aconteceu. Pode ir, Vi? Mais uma. Mais uma. Mais uma. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, essa é a nova estratégia. Na segunda vez que eles foram tentar, os homens davam 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. O que é dançar diante do Senhor com todas as suas forças? É assim, ó. É isso. Ele dançava com tudo que ele tinha dentro do corpo dele. Não, aí eu já entrei lá dentro, vocês sabem, né? Aí acabou tudo pra mim. Porque essa parte é a que eu mais amo na minha vida. Porque, gente, ele entregava tudo que ele tinha. Ele dançava de uma forma que as pessoas achavam que ele era um ridículo. Continua, Vitor. Assim, Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos. Era de uma forma diferente. Ao som da trombeta. Vai. Enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de 6 em 6 passos, Mical, que estava casada com ele, filha de Saul, olhava pela janela. Quando viu o rei Davi saltando e dançando com toda a tua força diante do Senhor, encheu-se de desprezo por ele, tipo, cara, que ridículo. Como que um rei pode fazer uma coisa dessa? Vai. Trouxeram a arca do Senhor e a colocaram em seu lugar dentro de uma tenda especial que Davi tinha preparado para ela. E Davi ofereceu ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. Depois que terminou de oferecer os sacrifícios, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Para cada homem e mulher israelita da multidão, ele deu pão, bolo de tâmara e bolo de passas. Então todos voltaram para casa. Quando Davi voltou para casa a fim de abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro dele e disse: como é que o rei de Israel se mostrou digno de honra hoje, hein? Muito bonito, exibindo-se sem qualquer vergonha diante dos servos, como um homem vulgar. Davi respondeu a Mical: eu dançava diante do Senhor, que me escolheu em lugar do
em lugar de seu pai e de toda a sua família. Ele me nomeou líder de Israel, o povo do Senhor. Por isso continuarei a celebrar diante do Senhor. Então ele disse assim: foi Deus que me escolheu. Eu não dançava para você, eu dançava diante do meu Senhor, aquele que me instituiu para adorar Ele. Isso falta no nosso meio, irmãos. Isso não estou falando no nosso meio, Assembleia de Deus, não. Isso falta na nossa vida. Adorar o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o seu entendimento, com toda a tua força. Tudo que você tem que ser para adorar o Senhor. O seu corpo para adorar o Senhor. A sua roupa é para adorar o Senhor. Do jeito que você anda na rua é para adorar o Senhor. Do jeito que você fala com as pessoas é para adorar o Senhor. A sua forma de vida, o seu estilo de vida é para adorar o Senhor. Como que nós podemos ser uma pessoa que fala como que é duplo? Que é duas pessoas, dupla personalidade, mas tem um nome diferente ainda. É uma pessoa tipo bipolar, de duas personalidades. É isso que a gente tem que dar o nome, porque é uma pessoa bipolar, que de domingo ela é uma pessoa, e de segunda a sexta ela é outra pessoa. Se você é bipolar, meu irmão, nós precisamos orar nessa noite ao Senhor. Não dá mais tempo da gente não adorar o Senhor com todo o nosso corpo, com toda a nossa alma, não dá. Todos os sinais mostram que o Senhor está chegando. Todos. Tudo está mostrando que nós dessa geração estamos vivendo os últimos minutos. Não dá mais tempo. Estudiosos estão dizendo que no máximo de 40 anos não passa a vinda do Senhor. 40 ou de 80 anos, vamos colocar assim bem alto chutando, não passa, porque os sinais estão muito fortes. Quem é você, Rosana, para instituir dia da... Eu não sou ninguém, irmãos. Eu só estou falando dos sinais, que eles estão fortes. E nós precisamos nos preparar. E a gente não pode viver pensando: nossa, eu ainda sou novinha em folha, eu ainda tenho 40 anos pela frente. Não. Nós precisamos acordar dizendo: hoje pode ser o último dia da minha vida. Então eu tenho que fazer o melhor nessa terra. Não é o melhor para a terra, não é melhor para o mundo, é o melhor para Cristo. Que nós possamos ter o coração de Davi nessa noite. Esse coração, ele era mais ou menos assim, do jeito que eu quis explicar para vocês. Ele só tinha um olhar, que era Cristo, que era Jesus, que naquela época ele nem sabia que era Jesus, mas o olhar dele estava somente no Senhor. Ele meditava naquela lei de dia e de noite. Ele não se cansava de escrever. Pega aí qualquer salmo para você ver. Tudo ele falava do Senhor. Se ele estava no deserto, ele escrevia falando do Senhor. Se ele estava lá no palácio, ele escrevia falando do Senhor.